Estilo de Vida hoje vai falar sobre um assunto que eu também participei, fez parte da minha vida, teatro de revista, as vedetes maravilhosas. Você não pode perder esse programa. Eu sou Jussara Calmon e esse é meu programa Estilo de Vida. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, aperta o sininho para você não perder nada. Dá um joinha. Eu, gente, participei do teatro de revista, aliás, a volta do teatro de revista, que para mim foi a minha escola onde eu aprendi tudo sobre teatro, teatro de revista, vedetes, escadarias, luzes, estilo de vida. Sassaricando, o brotinho, a viúva e a madame, o velho na porta da Colombo, é um assombro, sassaricando. O teatro de revista é um estilo bem fragmentado, com esquetes de humor entremeados com números musicais. O teatro de revista que nós ainda militamos era visto pelos intelectuais como um teatro menor. Teatro menor esse que tinham 40 pessoas no elenco, música ao vivo, 120 figurinos no bastidor, né? Então, decadente me parece tudo que vem depois da revista, quando acaba a revista. Ele surgiu no Brasil no século XIX. De lá para cá foram 3 fases. A primeira foi com o Arthur Azevedo, que havia uma valorização grande do texto, com uma forte crítica social, entremeados com humor também. A teatro de revista Virginia Alane, Dercy Gonçalves, Procópio Ferreira e tantos grandes nomes de vulto nacional que carregaram o teatro de revista no colo, graças a Arthur Azevedo, graças ao século XX, que tomou espaço depois, junto com o Teatro Boulevard, que era um teatro de origem francesa, que falava dos problemas sociais com muita elegância, até que o teatro de revista vem para revolucionar uma época, uma geração, trazer novos atores, da visibilidade, da credibilidade aos empresários que investiam pesado, porque sabiam que tinham retorno. Eram sessões de terça, domingo, com 2 sessões aos finais de semana. Eu hoje quero reviver um dos importantes períodos da minha vida e da minha carreira artística. O teatro de revista. E aí, num segundo momento, chega a influência da música americana e aí começam a ser inseridos músicos de jazz nas peças. E quando o Colé Santana me chamou para ser uma das vedetes, eu fiquei muito emocionada. Eu trabalhei com Colé Santana, Nick Nicola, Tuca, Anquito, Anélia Paula, uma das vedetes do teatro de revista, Reni de Oliveira, que foi a primeira Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Jussara Calmon, Henriqueta Brieba. Olha o prazer ter trabalhado com Henriqueta Brieba. Foi assim, maravilhoso para mim, uma escola. Então eu trabalhei, fiz algumas peças, como Eu Vou na Banguela Delas, o que elas têm que eu não tenho, Deu Mulher na Cabeça, Elas Dão Certo. Trabalhei no Teatro Rival, no Teatro Serrador, com a grande Brigitte Blair. E então foi assim muito maravilhoso para mim, que estava começando. Dali fiz uns trabalhos em televisão também. Mas a minha passagem pelo teatro, isso eu vou levar para sempre. O que não é o Carnaval Carioca se não é uma extensão da nossa própria revista? Aqueles carros maravilhosos, aquelas meninas maravilhosas com fantasias riquíssimas e luxuosas, se não são as nossas vedetes também hoje no Carnaval, né? E também com a chegada do Bataclan, que é uma companhia francesa que introduziu a figura da mulher mais desnudada, com pelo mais sensual, que acabou dando origem às vedetes nessa terceira fase. E foi a melhor fase de todas, foi a fase mais luxuosa, com superproduções, com uma qualidade de texto melhor também. Era a época de mulheres desnudas, espera aí, deixa eu explicar, desnudas porque mulheres com figurinos belíssimos, plumas e paetês e brilhos,
mostrava elegantemente as suas pernas. Era um teatro que proporcionava o povo se identificar, porque o teatro de revista simplesmente era uma lente de aumento em cima do fato real, onde a plateia, o povão, o público se identificava. Era um teatro popular, não era um teatro popularesco, mas era um teatro popular que proporcionava as pessoas assistirem, não é? E ali se identificarem com o seu dia a dia. Teatro de revista era um teatro que eram feitos de quadros, não é? Cada quadro tinha o seu princípio, meio e fim, e que fazia com que a plateia questionasse as questões sociais. Agora era um teatro picante, teatro que tinha a piada certa, da hora do momento, do dia, né? Agora era um grande teatro, né? Eu quando falo hoje que não se existia apenas uma cortina de fachada, uma cortina de boca de cena, nós tínhamos às vezes 5, 6 cortinas e os cenários iam mudando, nós íamos passando pelas cenas e os cenários iam sendo trocados, né? Eu estava aqui conversando hoje, eu estava indo ali pro restaurante, aí abri uma cortina e aparecia o restaurante, né? E aí eu cheguei na minha casa, abri a outra cortina e eu estava de fato na minha casa, o cenário era apresentado ali da minha casa, né? E isso que entretia a plateia. Também as mulheres bonitas, né? Da Jussara inclusive, né? As meninas que representavam a beleza da mulher, mas muitas com inteligência, com a piada certa, que enfrentavam a plateia no número de improviso, um número de plateia, né? Chegavam e se apresentavam diante de uma plateia e contavam e entretinham a plateia ali cara a cara. Teatro de revista foi uma grande experiência que eu tive em minha carreira, que eu estava começando a carreira e o Colé resolveu fazer uma edição nova do Teatro de Revista, que é do tempo das nossas mães, nossas avós, e foi maravilhosa a experiência porque é um teatro muito diversificado, com muitos números, a gente aprende o pique da entrada, de saída, aprende como pisar no palco, como entreter plateia, sobre luz, sobre coxia, sobre tudo. Então foi uma grande experiência para mim. E o Teatro de Revista é um teatro muito glamuroso, é muito cheio de luzes, de coisas. Tinha muitos números de cinema, de desfiles. Eu fui convidada para fazer a plateia, que ninguém queria fazer, aí me jogaram para mim, eu fiz a plateia. E realmente criei um número, uma rumba, com 2 atores dançando comigo. Era maravilhoso, foi assim, sensacional a ideia, fez muito sucesso. Eu gostei muito da experiência, não é? Eu acho que foi muito enriquecedor para minha carreira. Teatro de revista me relembra cenários grandes, cenários grandiosos e sobretudo escadas, porque as escadas recebiam gloriosamente, cheias de glamour, as grandes vedetes. Meu amor, razão do meu viver, doce pecado ambicionado. O que seriam sem as revistas se não fossem as escadas? Existia a elegância de descer uma escada sem olhar para baixo, olhando no horizonte, sem tropeçar, com saltos altíssimos, com figurinos grandiosos. Ah, meu Deus, teatro de revista. Graças a Deus, Arthur Azevedo acreditou nesse gênero e trouxe para os palcos a irreverência dos textos da época. E onde surgiram as grandes vedetes. Só para citar algumas, tivemos Nisa Leone, Virginia Lani, Wilza Carla, Renata Fronze, Iris Bruzi, Eva Todor e A Luz del Fuego, também, que inclusive tem um filme sobre ela, que é estrelado pela Lucélia Santos. Quem não assistiu, vale a pena ver, que retrata bem aquela época. Era uma figura muito polêmica. Margarida Max teve uma companhia feminina de teatro e revista no antigo Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, né? Margarida do Max, ela tinha um namorado, um padrinho, um protetor, um amigo, um empresário chamado Max, e ela era Margarida do Max. De tanto ser Margarida do Max, acabou virando Margarida Max. E esse foi o seu nome artístico. Mas a Margarida Max sai do teatro de revista e vai cantar ópera no Teatro Municipal com grande sucesso. Então que interessante essa artista que sai do popular e vai pro erudito e com grande destreza, né? Que talentosa, que talento é essa artista que consegue dominar todas essas linguagens, né? Isso é um exemplo. Teatro de revista revelou grandes nomes. Jussara Calmon, Sônia Barbosa, Gina Teixeira. É um compêndio de grandes nomes, de grandes possibilidades que existiam na época. Teatro de revista era picante, era ingênuo, era sarcástico, era sobretudo alegre. E sobretudo cabia no bolso de todo mundo.
No principio del amor de todo corazón, para él eu fui pai, amigo e irmão, dilo tudo que podia, sin pensarlo desenlace, al final não me decía, tiro la máscara da face. Mara Rúbia. Mara Rúbia foi um dos seus maiores salários na televisão, no teatro, né? Era a nossa Marilyn Monroe, né? Uma verdade também que eu gostaria de citar aqui é a Brigitte Blair, que eu cheguei a trabalhar com ela também, e realmente é uma pessoa que é uma guerreira, porque até hoje ela tem 2 teatros aqui no Rio de Janeiro, que é o Teatro Brigitte Blair e o Teatro Serrador, e ela tá na resistência, lutando para manter esses teatros vivos. E depois eu vou me lembrar de Virginia Alane, que já é... As pessoas pensam que Mara e Virginia estariam na mesma fase. Não. Mara representa uma época, Virginia representa uma outra época. Talvez Virginia represente o fim de uma era, né? Mas a Virginia também, a vedete do Brasil, né? Com seus romances. O nosso teatro era frequentado por políticos, né? E Virginia sabia seduzi-los, né? Agora eu vou contar uma história que me é muito engraçada. A Virginia esteve na posse do César Maia, né? Nós estivemos na véspera, no Réveillon, e combinamos de ir na posse do César Maia. No dia seguinte, na hora combinada, eu estava aguardando Virginia. E Virginia me chega como moça fina da sociedade. Um tailleur elegante, um véu na cara, um chapeuzinho. Moça de sociedade. E Virginia esteve na posse César Maia, mas ninguém percebeu. Nem mesmo a imprensa percebeu que a Virginia Alane estava ali. Agora, eu fico pensando, né? A Virginia deveria ter ido como sempre fez e encantou o mundo, né? Aquela que cantou saricando, todo mundo leva a vida no arame. A Virginia deveria ter chegado exatamente como era. A sua vedete do Brasil, mostrando as suas belas pernas, um lindo sorriso e encantando a todos com seu enorme sucesso. Eu conheci uma moça na praia e ela trabalhava no Teatro Recreio. Aí quando ela falou que trabalhava no teatro, eu falei, ai meu Deus, eu sou doida para trabalhar em teatro de revista, né? Aí ela disse assim, então vamos lá, que hoje tem matinê. Eu peguei, inventei lá para minha mãe, né? Eu vou estudar. Aí eu peguei, fui para lá, cheguei lá, o coreógrafo era o Delfos, né? Que já morreu há muito tempo. Aí ele pegou e disse assim, olha, eu vou lhe dar um quadro para você. Você é uma moça bonita. Aí pegou, me deu a roupa para me vestir, né? A roupa de aeromoça, tinha um balcão lá em cena. Ele falou, olha, você entra, você vai direto pro balcão, você vai atender um figurante que vai chegar ao balcão, você finge que está atendendo e tal, não sei o quê. Fiz a cena, terminou a cena. Quando terminou, eu fui sair, ele disse assim, olha, foi ótimo, você só precisa sorrir. Aí eu falei, tá ótimo, né? Então, de noite eu vou sorrir, né? Aí peguei, fiz a sessão da noite, mas no intervalo da matinê para de noite eu tinha que ligar para minha mãe. Aí liguei e falei para ela. Minha mãe ficou nervosa, foi atrás de mim, quebrou o salto do sapato, chegou lá. Tudo bem, fiz, mas chegando em casa, apesar de eu ser menor, eu era noiva. Aí meu noivo, de jeito nenhum, não vai fazer teatro de revista, aquilo não é ambiente, não. Porque naquela época era assim, quem fazia teatro de revista não prestava. Então, me frustraram, né? Não pude fazer, mas tive a maioridade, fui fazer a televisão, TV Tupi, dali me chamaram para fazer o teatro de revista, né? Que fui para a Avenida Atlântica, dali o Carlos Machado foi lá, me viu e me chamou para fazer o show, Chica da Silva, 62, não é? E por aí foi, né? E aí comecei e não parei mais, graças a Deus, né? Então, além das peças de teatro de revista, depois passei para comédia, televisão, essas coisas todas, né? E depois, com a chegada da ditadura, o teatro começou a pegar bastante essa parte de crítica social e ficar um pouco mais apelativo, assim, com uma parte erótica mais exaltada. Nos anos 70 para os 80 já começou a diminuir um pouco a quantidade de peças, né? Teatro de revista, ele veio para mexer em toda uma geração, inclusive na geração política, porque começavam as censuras, né? Porque existiam as piadas ligadas diretamente à política. Era um teatro que exigia criatividade dos atores na época, porque uma comédia, um teatro de revista, que era um teatro em revista, porque retratava os problemas sociais, não ficavam mais de uma semana em cartaz, então exigia do elenco repertório novo, piadas novas, improvisos novos, tudo novo. Isso é uma sabotagem contra a minha arte. É um crime contra o meu cartaz de estrela. Eles têm
maior. Atualmente não temos mais peças de teatro de revista porque foi diluído. Você vê elementos de teatro de revista nos teatros musicais, em algumas peças como, por exemplo, a Divinas Divas. Então você ainda consegue encontrar nas peças alguns elementos do teatro de revista. Teatro de revista porque a gente cria, porque improvisa. Então o teatro de revista ele marcou toda uma geração, e o teatro de revista, assim como necessário, ele foi proporcionando aos vários estilos de comédias que existem hoje. Que seria lindo, né? Se houvesse empresários como existiram no passado que pudessem investir nesse gênero de teatro de revista. Viva o teatro de revista, viva o Rio de Janeiro, viva a cultura nesse momento tão difícil do Brasil. Ah, que pena! Acabou, gente! Mas olha, tem mais programa a semana que vem. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, corre no meu canal, se inscreva, deixa um comentário, diz o que você quer ouvir, o que você gostaria que eu falasse, tá? Ah, eu também tenho Instagram. Me siga no Instagram, deixa um comentário que eu vou amar.